Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Queridos, hoje eu vou falar uma palavra para vocês, tirada aqui da Bíblia, que vai te livrar de muita coisa ruim que, se você seguir essa palavra, vai te livrar de coisas que poderia destruir a sua vida para o resto da sua vida. Por quê que eu falo isso? Baseada aqui na palavra de Deus. É sobre a palavra de Deus que eu falo. Eu não estou falando isso de mim mesmo. Eu estou falando sobre a luz da palavra de Deus. Olha só. Tem muitas pessoas que às vezes fazem uma coisa muito errada e depois falam assim, eu não lembro que eu fiz isso. Mas, amados, por que acontece isso? Vou te explicar aqui sobre a luz da palavra de Deus. Olha só. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim, ó. Entremente chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, quando de longe viu Jesus. Correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. A pessoa endemoniada, usada pelo espírito imundo, falou isso com Jesus, para não atormentar, né? Porque o diabo, os espíritos imundos, com a presença de Jesus, eles ficam muito atormentados, né? Porque Jesus é luz. Então, olha só. Porque Jesus lhe dissera, espírito imundo, sai deste homem, e perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e os anunciaram na cidade pelos campos. Então, amados, você vê, aquele homem, quando os espíritos imundos saiu dele e entraram nos porcos, ele ficou totalmente são, ele ficou uma pessoa totalmente normal, ele recobrou o pensamento dele de uma pessoa normal, né? Ele já não estava mais sobre a influência de espíritos maus. Então, amados, isso é o que muitas vezes acontece com pessoas que às vezes fazem coisas, né, muito graves e depois assim, eu não lembro de nada disso, por que eu fiz isso? E jura até, né, que realmente que a pessoa não lembra que fez, e se fez, ela até lembra, mas é como se não tivesse sido ela que estava fazendo aquilo. Ela, depois que passa tudo aquilo ali, que ela já destruiu toda a vida dela, ela se arrepende profundamente daquilo que fez. Aí você pergunta, mas por quê? Aí eu vou te dar a explicação. É porque o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E Deus veio para dar vida e vida em abundância. Então, a pessoa que não congrega em uma igreja evangélica, ou uma igreja, né, onde busca-se a Deus, né, ela fica à mercê do diabo, porque Deus, Jesus, para ele entrar na sua vida, ele pede se você aceita ele. Se você aceita, ele entra e te faz uma pessoa feliz. Agora, se você não aceita, o diabo ele não vai te pedir licença para entrar na sua vida. Ele entra e vai destruir mesmo.
Primeira coisa que ele faz, ele entra logo na tua mente, porque ele entrando na tua mente, ele vai controlar todo o corpo, porque a mente controla o corpo. E você só vai fazer o que não presta. E o que ele vai fazer? Ele vai usar você para fazer tudo que não presta, para destruir a tua própria vida, porque ele veio para destruir a sua vida. Se você não tiver a proteção de Deus, se você não buscar Deus, se você não entregar a sua vida para Deus. Então, amados, o diabo, ele fica na mente da pessoa até a pessoa fazer tudo que não presta, chegar ao ponto dela destruir a vida dela. Aí quando ele vê que já destruiu, ele já fez o que ele tinha que fazer para destruir a vida da pessoa, ele sai. Aí a pessoa cai em si e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí já é tarde. Porque aí a pessoa vai ter que pagar pelo aquilo que ela fez, vai sofrer, né? Destruiu a vida daquela pessoa. Aí você fala, mas por quê? Porque a pessoa nunca buscou a Deus, porque a pessoa não entregou a vida para Deus e ficou à mercê do inimigo, das forças espirituais do mal. Então, por que aqui, no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 2, 16, diz que a gente tem que ter a mente de Cristo? Porque se você tiver a mente de Cristo, diabo nenhum vai entrar na sua mente para fazer você fazer coisa besteira, coisa errada para te prejudicar. Você vai ter a proteção de Deus. E a mente de Cristo o que é? É o Espírito Santo que você busca. Então, aqui no capítulo de 1 Coríntios 2, diz, esse versículo, ele enfatiza a superioridade da sabedoria divina em relação à sabedoria humana. Paulo, ele está dizendo que, como cristão, temos a mente de Cristo, o que nos capacita a compreender as coisas espirituais e viver de acordo com a vontade de Deus. Então, se você vive dentro da vontade de Deus, se você tem a mente de Cristo, você vai ser mais do que vencedor. Porque você já viu Cristo fazer alguma coisa errada? O que Cristo fazia? Ele só pregava amor. Somente amor. Você só viu Cristo fazer o que era certo, Jesus Cristo. Então, se você pensa como Jesus Cristo, se você tem a mente de Jesus Cristo, se você ama como Jesus Cristo, se você tem olhos como Jesus Cristo, se você anda como Jesus Cristo, você vai ser mais do que vencedor. E não tem força negativa que vai entrar em você para fazer coisas para te prejudicar, para depois você destruir sua própria vida. Então você entende agora por que tem pessoas que fazem coisas que depois se arrependem amargamente e que já está sem jeito? Porque não buscou a Deus. Deixou de buscar a Deus. Porque para você ter a mente de Cristo, você tem que ter o Espírito Santo de Deus. Quando você tem o Espírito Santo de Deus na sua mente, meu irmão, minha irmã, você só vai fazer o que é da vontade de Deus. Aí você vai ser mais do que vencedor. Você está vendo como que é importante você buscar a Deus, colocar a Deus acima de tudo na sua vida, em primeiro lugar, porque Ele estando em primeiro lugar, você vai estar protegido. Você vai saber qual o caminho que você deve andar para você ser mais do que vencedor, como diz na palavra de Deus, que em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Você entendeu agora? Então, amados, uma boa noite, fica com Deus, Deus te abençoe.